travesseiro. Quando eu encontro o meu travesseiro, eu quero um abraço, eu quero um beijo. Ah, que música gostosa, que coisa linda. Com essa música, a gente retoma aqui o nosso programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. É a música de Ed Lins, a música que você fez pro seu filho, né, Ed? Conta pra nós. Sim, foi uma canção que eu fiz quando o Pedro tinha... Pedro hoje tem 16 anos, olha, o tempo passa. Eu fiz quando ele tinha uns 3, 4 meses e eu cantava pra ele dormir. E de vez em quando, hoje, eu continuo no meio do repertório, de vez em quando, né? Até canto. Algumas crianças, mas já vi crianças dormindo também no meio da noite, já tô dormindo. Mas é uma canção de ninar, né? E é uma canção que eu fiz pro meu filho para esse fim. Como eu cheguei a falar, eu acho que eu consigo, não sou um compositor nato como alguns colegas, que eu admiro muito, eu consigo compor alguma coisa quando ela realmente diz alguma coisa para mim, tem a ver com a minha vida, assim. Então eu consigo encaixar uma composição. Eu não serviria para aqueles compositores de encomenda que você fala assim, faz uma música sobre a árvore, o cara vai lá e faz uma música. Eu não saberia fazer isso. Mas assim, então, e a gente encaixa de vez em quando algumas composições nossas aí no meio do repertório, pedindo licença aos grandes compositores de tocar ao lado das músicas deles, mas encaixa alguma coisa e o pessoal... Eu fico bastante feliz quando o pessoal gosta de uma canção que é minha também, né? Lógico que respeitando todos os grandes compositores que a gente interpreta, mas é legal a gente colocar alguma coisa da gente também. Com certeza, é uma maravilha. E você comentou pra gente no último bloco que você se formou em administração, Sim. Já trabalhou em empresas. Quando que rolou esse start de virar pra música, Ed? Olha, seria bastante romântico eu falar que um dia eu acordei e resolvi virar músico assim, profissional, né? Mas não foi isso não. Eu já trabalhava com música parcialmente, trabalhava na empresa. Passou um corte lá, eu perdi o emprego. E naquele momento, e pegando a situação do país em 2006, eu vi que eu já trabalhava 14 anos na empresa, e que se eu fosse para o mercado de trabalho, eu ia ter que me sujeitar a ganhar 30%, 40% daquilo que eu ganhava no meu último emprego. Uhum. E eu vi que com música eu já ganhava mais que isso. Eu falei, não, então vamos de música. E aí a coisa foi crescendo a partir daí. Mas o start, diria que foi um pontapé inicial. Não foi um start inicial, foi um pontapé inicial. Um pontapé para fora da empresa ali. Exatamente. E ali... Deixei de ser um comprador técnico formado em administração para me tornar um músico profissional. Foi exatamente isso. Agora é interessante, né? Tem um valor que a gente fala na filosofia Ikigai, que é o comece aos poucos, né? Você sempre amou a música, né? E aí a gente vai começando em paralelo e quando vai ver isso se torna nossa profissão, às vezes por fatores que não são nem a gente que inicia. Sim. Esse início seu na música, que você começou a ser remunerado, a trabalhar, como é que ele ocorreu antes mesmo de você assumir de vez mesmo a música como sua profissão? A gente começa pela paixão. A gente é muito apaixonado pela música e aí no começo, hoje eu sou um cara que trabalha sozinho. Mas tinha aquela coisa romântica da juventude de trabalhar com banda, de trabalhar com outras pessoas. E era muito gostoso, não vou dizer. Então tem essa coisa da paixão, a coisa de estar tocando com os amigos, aquela coisa de, jovem, 18, 19, 20 anos, de estar lá, as menininhas estarem olhando, tudo isso faz parte do universo da coisa. Então, tinha essa coisa da paixão. E aí, com o passar do tempo, a paixão ela persiste? Ela persiste, mas também ela vem alinhada com a responsabilidade, aí sim de encarar como trabalho, perder um pouco aquela coisa do oba-oba e falar, opa, isso aqui é mais sério do que eu imaginava, porque a minha gasolina vai vir disso, o meu sustento vem disso, a minha comida vem disso, então a coisa muda de figura, a gente mantém a paixão, só que tem que olhar com mais seriedade, e aí com a maturidade vem o que a gente chama de profissionalismo, aí tem que ser profissional. Realmente essa transição do amador, né, da pessoa que faz para curtir somente e com o tempo transformar isso numa carreira, num trabalho profissional, é uma transformação que a gente tem, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E os que não conseguem fazer essa transição não dão certo. Ainda que sejam extremamente talentosos, né, mas acabam não entendendo que tem uma série de expectativas, responsabilidades e tal, não é só fazer o que quer, né? Sim. A verdade, pensando em século XXI, pensando nos dias atuais, que as coisas mudaram. Não é que o romantismo se perdeu,
Mas o músico, a partir de um certo tempo, e isso não estou falando de anos, tá? Não é de décadas, não, anos. Legal. Nós estamos falando que a gente começou a aprender que a gente precisava ser mais profissional com horário, profissional com a postura, profissional no dialogar com o contratante, que não é só chegar e tocar. Isso não bastava. Aquela cena da década de 70 do músico com um copo de uísque e um cigarro do lado não existe mais. Não existe. Hoje garrafinha d'água ali para estar realmente com a voz maravilhosa. Exatamente, aquela coisa do músico boêmio. Que não estou dizendo que tudo isso não tem a sua beleza e a sua poesia, mas é uma coisa que nós tivemos que abandonar para sobreviver na profissão. E falando sobre isso, qual foi um momento, compartilha com a gente alguns momentos mais especiais que você teve nessa carreira de músico até hoje? Olha, eu vou dizer uma coisa, são muitos, mas eu vou lembrar de alguns. Por exemplo, mais emocionantes. Eu estava tocando no palco, uns 30 metros de distância, eu vi que vinha 2 garotos na minha direção. 5, 6 anos, os 2. Só que eram 2 meninos, e um segurava na mão do outro. E eu não entendi por que eles estavam vindo de mão dadas. Não é comum meninos andarem de mão dadas. E ele estava de mão dada. Quando ele chegou perto de mim, eu vi porque ele estava de mão dadas. Um dos garotos era cego, o outro estava conduzindo. E o menino chegou, conduzindo o outro, e falou assim: tio, ele pediu para você cantar Aquarela. Você sabe cantar? Eu falei, sei, eu vou cantar. O menino cego tinha pedido para eu cantar Aquarela. E quando eu comecei a cantar a música e me deparar com a letra, uma folha qualquer, quer dizer, falando de uma criança desenhando, falando do sol, falando do avião, eu falei, caramba, mas o cara é cego e está pedindo isso, quer dizer, como é que ele imagina isso? Que incrível, que E incrível. quando eu fui cantando a música, aquilo foi me arrepiando de uma forma que eu tive que, aos trancos e barrancos, terminar a música, pedir um intervalo para não chorar na frente das pessoas. Eu fui chorar, fui em algum lugar para poder chorar e voltar, porque eu comecei a chorar. Como é que uma criança cega pede para cantar? Numa folha qualquer, eu vejo um sol amarelo, ou com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Isso na cabeça de uma criança cega é um negócio muito... É mera imaginação, é o poder da música. É algo realmente incrível. Ed, que história maravilhosa. Eu quero ouvir mais histórias ainda na volta do nosso intervalo aqui do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.